Bom, pessoal, a gente vai trabalhar hoje anemia ferropriva. A anemia ferropriva, ela é uma anemia muito comum, tá? Isso que torna ela uma anemia com grande importância. É muito fácil a gente encontrar indivíduos com anemia ferropriva. E além de tudo, crianças são muito acometidas, idosos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, se eu falo em anemia ferropriva, eu falo que o que vai causar a queda de hemoglobina, né, a anemia, vai ser a deficiência do átomo de ferro. E quando eu falo em anemia ferropriva, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que que esse ferro é tão importante? Por que que se cair ferro, se o indivíduo tiver uma queda nos níveis de ferro, ele pode ter uma anemia, uma queda de hemoglobina? Aqui a gente tem que voltar lá naquela parte de estrutura de hemoglobina, rever novamente a estrutura da hemoglobina, como que a hemoglobina é formada. A gente precisa entender todo aquele contexto para conseguir entender a anemia ferropriva. Por quê? Porque o ferro, ele é um componente essencial para a molécula de hemoglobina. É através do ferro que o oxigênio vai se ligar para ser transportado nos tecidos. Então é muito importante a gente entender onde está o ferro naquela molécula. São 4 átomos de ferro, um em cada globina, né, que era a parte proteica. Esse ferro, ele está encaixado no grupamento M, que era no anel de protoporfirina, né, o grupamento M era formado pelo anel de protoporfirina, mais o átomo de ferro. Então, por isso que o ferro, ele é muito importante. Se a gente tem uma queda nos níveis de ferro, consequentemente, o indivíduo não vai conseguir sintetizar as moléculas de hemoglobina. Bom, como eu falei para vocês, é uma anemia completamente comum. A Organização Mundial de Saúde estima que 2 milhões de pessoas no mundo eh, possuem anemia ferropriva, e a deficiência de ferro, ela acaba sendo responsável por 75% das anemias, ou seja, eu já falei um pouquinho de introdução de anemia para vocês, são várias as causas que levam o indivíduo a ter a queda de hemoglobina, nós vamos estudar todas, só que se a gente juntar todas as causas que levam à redução de hemoglobina, a deficiência de ferro, ela vai ser 75% responsável por essa queda. E quem são os indivíduos mais acometidos por anemia ferropriva? Quem são os indivíduos que mais apresentam queda, nesse valor de ferro? Então, a gente tem aqui os indivíduos, né, que possuem baixa renda, porque o átomo de ferro, ele vem exclusivo da alimentação, nós não sintetizamos ferro. Para você possuir ferro no seu organismo, você precisa ter, uma boa alimentação. Agora, se você pega os indivíduos que possuem baixa renda, eles não têm um acesso a uma alimentação saudável, isso, auxilia a queda dos níveis de ferro. A gestante, por que a gestante? Porque a gestante, ela tem que compartilhar o ferro que ela possui com o bebê. Compartilhar de qual forma? Ela manda ferro para a criança, para auxiliar, né, na formação de todo o sistema da criança. Então é muito comum gestantes também possuírem queda dos níveis de ferro. Idosos e crianças, os idosos e crianças, por quê? Primeiramente, criança. Criança está em fase de crescimento, desenvolvimento, e quanto mais ela cresce, mais ela necessita de ferro, mais ela aumenta, né, a demanda. E a criança, a gente sabe que para a criança comer, geralmente a mãe tem que pegar o chinelo, tem que brigar, tem que prometer alguma coisa. A gente tem, né, as crianças, elas possuem essa dificuldade ali de alimentação, elas começam a sentir os sabores, selecionar alimentos que elas não querem comer. Então, tudo isso também influencia e auxilia a queda dos níveis de ferro. E os idosos, por problema de mastigação mesmo, seja por idoso que tem uma dentadura e não consegue comer carne, mastigar carne de forma correta para absorver o ferro da carne, ou então idosos que às vezes ficam meio abandonados, a família acaba não dando tanta importância e esse idoso nem consegue fazer sua própria alimentação, ou o idoso ele não quer morar com alguém, com algum familiar, né, ele quer morar sozinho e ele não consegue fazer seu próprio alimento, por exemplo. Então são 2 populações ali, que apresentam, bastante queda dos níveis de ferro. Mulher em idade reprodutiva, ou seja, menstruação, né, mulheres, na idade reprodutiva são mulheres que menstruam e tem algumas que possuem um fluxo menstrual completamente alterado,
esse fluxo ele acaba sendo um fluxo exacerbado e ela perde muito sangue, consequentemente, ela perde muito ferro. A anemia ferropriva, ela é considerada uma anemia carencial. Por que que ela é uma anemia carencial? Porque ela vem de no porque para você ter ferro, você precisa se alimentar muito bem, igual eu falei para vocês. Se você não se alimenta muito bem, você tem a falta desse nutriente. Então, o que vem da alimentação, que pode gerar uma anemia, por exemplo, como é o caso do ferro, a gente caracteriza como uma anemia carencial. O ferro, ele é um nutriente essencial para o nosso organismo e dependendo do tipo de alimentação que você tem, você pode sim desenvolver anemia. Então, se você faltar com ferro na sua alimentação, você pode ter lá na frente a queda de hemoglobina. Indivíduos que possuem anemia ferropriva, essa anemia carencial, eles podem apresentar uma característica que a gente ouve muito falar, que seria uma vontade de chupar gelo, vontade de comer terra, vontade de lamber telha, vontade de lamber portão, e esses sintomas, eles podem, sugerir uma anemia ferropriva, uma anemia carencial, e como nós já conversamos no ano passado, isso nós chamamos de desejo de pica, esse desejo de você ingerir coisas estranhas, você se alimentar de coisas estranhas. O que que pode levar à deficiência de ferro? Bom, nós temos fatores fisiológicos que podem levar à queda de ferro no organismo, como gravidez não é doença, gravidez é algo fisiológico, só que como eu comentei com vocês, a gravidez pode levar à queda de ferro, porque a mãe precisa compartilhar, esse nutriente muito importante com a criança. Mulheres em idade reprodutiva, devido à menstruação é algo fisiológico também, não é uma doença, mas se eu tenho uma menstruação em que o fluxo é muito intenso, eu perco muito sangue, consequentemente, eu perco muito ferro. Alguns fatores nutricionais podem levar à deficiência de ferro, como nós falamos, alimentação, geralmente isso influencia muito em criança, em idosos e até mesmo em pessoas é, que costumam ter o hábito, né, de ser pessoas veganas ali, coisa que a gente ouve muito falar hoje. Não faço nenhuma crítica a essas pessoas. O ferro, a gente encontra grande parte do ferro na carne vermelha, e essas pessoas, elas não vão consumir carne vermelha, mas elas podem suplementar isso. Então, vai lá na farmácia de manipulação, sempre com acompanhamento médico, com certeza, faz um suplemento e daí continua com seu hábito alimentar, mas usando esse suplemento não vai ter problema de ter a queda de ferro. Fatores patológicos que levam à falta de ferro, como uma absorção, às vezes um problema a nível de intestino, né? Uma inflamação a nível de intestino, um câncer, e isso prejudica a absorção do ferro. Hemorragias crônicas, essas hemorragias geralmente a gente vê em idosos, por exemplo, é muito comum hemorragia crônica a nível de intestino, todo dia ele sangra um pouquinho, todo dia ele sangra um pouquinho. É pouquinho, às vezes ele nem vê, né, se sangue sai nas fezes, e aí ele acaba nem percebendo a alteração de cor das fezes, que acaba ficando um pouco mais preta devido à presença do sangue, só que todo dia ele perde um pouquinho de sangue, todo dia ele perde um pouquinho de sangue. Então, hemorragias crônicas é muito comum levar a uma anemia ferropriva. E as parasitoses, né, como ancilostomide, por exemplo, ancilostoma duodenale, Necator americanus, são parasitoses, por exemplo, que acabam se alimentando de sangue. Eles fixam o aparelho bucal no nosso intestino e eles começam a sugar o sangue do paciente, por exemplo. Por quê? Porque esses parasitas, eles precisam de sangue para sobreviver, eles precisam do ferro, na verdade, né, que a gente encontra no nosso sangue. Bom, onde que tem ferro no nosso corpo? O indivíduo adulto, ele tem aproximadamente de 3 a 4 gramas de ferro no corpo. Onde que está grande parte desse ferro? Grande parte desse ferro vai estar nos eritroblastos, nos reticulócitos e nas hemácias, ou seja, toda a série vermelha, seja células adultas ou precursores de hemácia. Então, nessas células, nessa linhagem, né, de série vermelha, seja célula adulta ou precursor, a gente tem cerca de 60 a 70% do ferro total do nosso corpo nessas células. Então, grande parte do ferro do nosso corpo nós encontramos no sangue e até mesmo na medula óssea, onde as hemácias estão sendo fabricadas. E o restante? O restante a gente encontra no fígado, né, nos hepatócitos, as células do fígado, sistema retículo endotelial,
que são macrófagos que fagocitam hemácias velhas, por exemplo, hemácias com defeito, e aí eles acabam retendo esse ferro em seu interior. Muito importante também aqui a gente lembrar daquele metabolismo de destruição de hemácia, e em vários outros tecidos a gente tem um pouquinho de ferro, né, porque o ferro ele acaba sendo cofator de outras enzimas. Metabolismo do ferro. Então a gente sempre tem que pensar que nós temos ferro dentro do nosso corpo em duas formas. A gente tem o ferro na forma ferrosa, nós chamamos de ferro M, que é o ferro mais 2. Esse ferro mais 2 é o ferro que vai estar dentro da hemoglobina, né, tá dentro da hemácia, né, acoplado lá à hemoglobina, e esse ferro é o ferro que a gente encontra na carne vermelha. Então é muito fácil esse ferro, depois que a gente se alimenta da carne vermelha, por exemplo, esse ferro ele chega no intestino e ele é absorvido de uma forma muito fácil. O ferro na forma mais 2, que é o ferro M, ele é absorvido rapidamente e facilmente. Só que nós também temos o ferro mais 3, que nós podemos chamar de ferro não M ou ferro na forma férrica. E esse ferro mais 3 é o ferro que nós encontramos nos vegetais, por exemplo. Só que esse ferro, ele demora um pouquinho mais para ser absorvido. Porque para a gente conseguir absorver o ferro do vegetal, que é o mais 3, a hora que esse ferro mais 3 chega no intestino, ele tem que ser convertido para ferro mais 2. E aí sim ele consegue ser absorvido. Então eu vou deixar esse link do metabolismo de ferro, é um videozinho bem bacana, feito pela Academia de Ciências e Tecnologias. A academia, ela é um centro de pós-graduação de várias áreas, mas a hematologia ela é muito forte, super recomendo a pós-graduação deles. O site deles tem bastante coisa bacana, vocês podem entrar, navegar, tem bastante link, artigos, vídeos, enfim, muitas coisas. Vocês vão assistir esse vídeo até 5 minutos e 50, dali para frente não precisa, porque vai ser a próxima aula, tá? Então, vocês vão pausar o vídeo, vão parar o vídeo em 5 minutos e 50 segundos, e nesse vídeo, ele vai mostrar como que é feita a absorção do ferro mais 2, como é feita a absorção do ferro mais 3. Esse ferro, depois que ele entra no nosso intestino, uma parte, ele é armazenado na forma de ferritina, a outra parte, ele é acoplado à transferrina e transportado até a medula óssea, por exemplo. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção também no mecanismo de quando a gente absorve muito ferro, o que que acontece com o nosso corpo, porque também é algo que a gente vai ver na próxima aula, e vai estar nesse tempo de vídeo que vocês vão assistir. Então, eu vou deixar o link junto com a atividade, tá? Sobre anemia ferropriva. Aí a gente ouve muito falar, né? Então, assim, ai, fulano tá com deficiência de ferro, ou tá com anemia. Ai, come fígado de boi, come carne vermelha, toma suco de laranja junto. Por quê? Fígado de boi, o boi também armazena ferro nesse órgão, no fígado, assim como nós armazenamos ferro no fígado, apesar da maior quantidade de ferro do nosso corpo no sangue, né? Então é um alimento rico em ferro. E por que a laranja? Por que tomar suco de laranja para melhorar a anemia ferropriva? O que tem a ver a laranja? A laranja é um alimento rico em vitamina C. E a vitamina C facilita a absorção do ferro. Por quê? A vitamina C, ela vai fazer a conversão, vai auxiliar na conversão de ferro mais 3 para mais 2. Dessa forma, o ferro mais 2, facilmente ele é absorvido no nosso intestino. Então, por isso que é legal a gente sempre, assim, ter o hábito, né, de consumir esses alimentos, como a laranja, que são ricos em vitamina C. Feijão também é rico em vitamina C, desculpa, em ferro, tá? Feijão é rico em ferro. E alface tem ferro? Alface tem, uma quantidade bem menor de ferro do que o feijão, do que a carne vermelha, por exemplo, e ainda a alface tem o ferro mais 3. Para ser absorvido, tem que ser transformado em ferro mais 2. Bom, e como que a gente perde ferro? Para a gente conseguir obter o ferro, eu preciso me alimentar de alimentos que possuem ferro. E como que a gente perde ferro? A gente elimina ferro também, com certeza. Só que a gente não tem um mecanismo fisiológico para eliminar ferro. Porque não é interessante para o nosso corpo eliminar o ferro. A gente precisa muito dele. O interessante
é preservar esse ferro no nosso organismo, então e não eliminar. Mas existem alguns mecanismos pelo quais a gente vai perder um pouquinho de ferro, durante a nossa vida. A literatura traz que nós perdemos em torno de 1 miligrama de ferro por dia. E como que isso acontece? Às vezes a gente perde um pouco de ferro nas fezes, às vezes nas células epiteliais descamativas, que é muito comum, né, a gente perder esse tipo de célula. Mulheres perdem ferro, na menstruação, vocês podem reparar que em valores de referência, valor de referência de hemoglobina da mulher é bem menor do que a do homem, justamente porque ela perde mais ferro, durante o fluxo menstrual, consequentemente, ela vai ter uma quantidade menor de hemoglobina. Crescimento rápido, quanto mais a gente cresce, mais ferro não é que a gente perde aí, tá, é que a gente vai utilizar, a gente vai precisar de mais, mas pode diminuir os níveis de ferro. Gravidez, igual eu falei pra vocês, a gente perde, assim, perde pra criança, né, não é que vai sair fora do corpo da mulher, vai jogar fora. Você tira do corpo da mulher, só que você coloca pra criança, pra auxiliar o desenvolvimento da criança.